Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Loba. Eu sou Amanda Mairon e aqui a gente fala sobre autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e relacionamentos saudáveis. Antes de iniciar, já vou te pedir, caso você esteja assistindo pelo YouTube, já te inscreve no canal se não é inscrita, deixa o teu like aqui maravilhosa e, claro, quando terminar, deixa o teu comentário me falando aí se esse episódio te ajudou, tá? Esses feedbacks são muito importantes pra mim, inclusive dentro do Spotify vocês também conseguem deixar esse feedback pela caixinha ali sobre o que você achou deste episódio. Maravilhosas, nesse episódio de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as red flags, aqueles alertas vermelhos que a gente precisa ficar atenta, tanto no início de um relacionamento, quando a gente está conhecendo uma pessoa, mas também quando já estamos dentro de um relacionamento, porque não é fácil a gente reconhecer esses sinais. Às vezes, olhando de fora, parece óbvio, né? Quando a gente vê, assim, situações, nossa, como é que a fulana não tá enxergando? Nossa, como é que não viu antes? Gente, quando estamos imersos dentro de uma relação, quando tem sentimento envolvido, uma história positiva em algum momento ali inicial envolvida, a gente acaba realmente tendo mais dificuldade de reconhecer alguns padrões e muitas vezes a gente vai passando também uma sequência de manipulação atrás de manipulação, a gente vai se perdendo e ficando realmente cada vez mais difícil reconhecer esses sinais. Então eu tô aqui para falar sobre eles e também falar sobre as bandeiras verdes, aqueles sinais de que a gente tá realmente com a pessoa certa, né, com uma pessoa bacana, aquela pessoa que realmente é digna de nossa presença em sua vida. O primeiro alerta vermelho que eu quero conversar com vocês é sobre a criação de desejos e expectativas futuras. E esse é um sinal que tem que ser preocupante quando a gente está conhecendo uma pessoa, né, maravilhosa? Quando a gente já está dentro de um relacionamento, é normal a gente criar sonhos, a gente criar planejamentos, ver um futuro com essa pessoa, é o saudável. Mas quando a gente está numa etapa muito inicial, isso sim é um alerta vermelho. Porque muitas vezes a pessoa, principalmente os narcisistas vão aparecer muito aqui porque eles são mestres de toda essa manipulação. Eu tenho um episódio específico sobre narcisistas, não está no YouTube, mas está dentro do Spotify do nosso podcast Papo de Loba, tá? Que é um episódio como farejar narcisistas. Eu não vou entrar aqui muito no transtorno, em coisas assim muito específicas deles, mas saibam que muitas das red flags aqui, acho que todas elas, se enquadram em comportamentos narcisistas. Então esse lugar de fazer você criar muita expectativa de um futuro maravilhoso e perfeito é uma maneira de te manipular emocionalmente para manter você apegada a essa pessoa. Então é aquela pessoa que desde o início, de bate-pronto, nem te conhece ainda, e eu vou entrar no Love Bombing logo mais, que é mais ou menos da mesma pegada, já tá lá falando de, imagina a nossa lua de mel juntos, como serão lindos os nossos filhos, as viagens que vamos fazer um dia, criando em você uma série de expectativas, sonhos, criando esse desejo futuro para que você se mantenha apegado emocionalmente a ela. Então, quando essa pessoa começa a dar aqueles sinais, o fedorzinho de coiote começa a surgir, você vai muitas vezes ignorar esse sinal. Por quê? Porque você está emocionalmente apegado a essa pessoa pela expectativa de um futuro que nem aconteceu, pelo potencial daquilo. E aí você insiste nesse lugar, você ignora sinal. Você fica viciado nessa dopamina que essa pessoa libera em você, através desses sonhos, dessas projeções. Porque a nossa mente é muito viciada na dopamina, né, maravilhosa? E pessoas que conseguem despertar esse patrocínio hormonal muito intenso dentro da gente acabam sendo muito viciantes. Então essas pessoas, quando fazem a gente projetar esse futuro lindo e maravilhoso, é uma produção dopaminérgica muito grande. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, dentro de uma relação, gente, lindo, maravilhoso e normal. Agora, quando a gente tá conhecendo uma pessoa, tá muito inicial, a gente precisa ficar atenta, porque isso é, sim, um alerta vermelho. E aqui eu já quero aproveitar o gancho, maravilhosa, para falar um pouquinho sobre essa questão da intensidade, tá? Porque a gente vê muito assim, deixa as pessoas serem emocionadas, tá todo mundo muito frio. Sim, maravilhosas, eu sou completamente a favor da gente viver as nossas emoções, expressar as nossas emoções. Quem me acompanha de verdade sabe o quanto eu sou contra jogos emocionais, joguinho de desinteresse, mas a gente tem que aprender a diferença. Eu costumo dizer que essa construção de um relacionamento saudável é uma construção, é dançar conforme a música, é viver esse processo um passinho de cada vez, de forma fluida, onde há reciprocidade, onde vá acontecendo realmente essa construção em etapas. Essa coisa assim muito excessiva de início, isso é sim um alerta vermelho, porque isso é uma técnica de manipulação. Então eu vou te bombardear de amor e de atenção e de carinho para te tornar apegada emocionalmente a mim, para que eu possa ter controle em relação a você.
para que eu possa daqui a pouco sumir e voltar quando eu quiser, porque você já tá apegada a isso e você vai estar esperando isso de mim o tempo todo. Esse conceito do reforço intermitente que eu chamo, eu explico para vocês no episódio anterior, que é o episódio 66, tá? Que eu não vou entrar muito nisso. Se você quer entender o processo de vício nessa dinâmica do dá e tira, né, do quente e frio, eu recomendo que você assista o episódio 66, tá? Então, sim, o love bombing, ele é preocupante. Todas as pessoas que logo de início já começam a disparar o você é a mulher da minha vida, nunca conheci ninguém como você antes, quero casar com você e ter filhos com você no primeiro, segundo, na primeira semana já te pedem namoro. Gente, cuidado com isso. Tá? A gente precisa normalizar pessoas que querem ir com calma, que também é diferente da pessoa que tá te enrolando, né, maravilhosa? É aquela coisa assim, que tá fluindo, reciprocidade, tá sendo construído, existe uma evolução, uma presença, uma atenção. Aquela pessoa que está disposta a te conhecer, que se faz presente, é diferente daquela pessoa que tá ali num excesso muito grande no início, porque isso tem chance sim de ser um narcisista te manipulando ou uma pessoa muito emocionada que tá projetando em você as próprias carências, às vezes uma necessidade de tapar um buraquinho. Eu já vivi um relacionamento com um narcisista maravilhosa e eu sei exatamente do que eu tô falando. Eu já me relacionei com pessoas tão intensas quanto eu, que foram pessoas que se permitiram viver, que foi uma construção, mas que não teve esse excesso inicial, né? Foi uma coisa assim, que foi realmente tijolinho por tijolinho. Eu acho que pra gente olhar pra isso de uma perspectiva mais saudável, a gente pode trocar a palavra intensidade por profundidade. São pessoas que se permitem sair dessa superfície, né? E quando eu me relacionei com um narcisista, foi muito essa energia que eu tô falando pra vocês, foi tudo muito intenso no ato. Me colocou num pedestal, meu Deus, você é a mulher perfeita, você é a mulher que eu sempre quis na minha vida. Isso no primeiro, no segundo encontro, no terceiro já tava praticamente dentro da minha casa, morando junto comigo. Então aquilo ali, no início, me dava uma sensação desconfortável, de cara, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Mas eu ignorava esse sinal na época, por quê? Porque eu tava um pouquinho na carência, né? Eu tava um pouquinho assim. Esse é o perigo da carência. Vem um narcisista com um banquete, aquela coisa assim no ato, você nem desconfia. Você acha que realmente o universo sorriu pra você e daqui a pouco você tá caindo numa super armadilha, tá? Não é uma regra, né, maravilhosa? Porque daqui a pouco a pessoa realmente só é uma pessoa mais emocionada mesmo, é o jeitinho dela. Mas fiquem alerta, porque não é normal, tá? Não é normal, não é saudável. Até porque isso é uma questão de maturidade, né, maravilhosa? As pessoas maduras emocionalmente, elas vão se permitir com calma e vão ir caminhando, dançando conforme a música, tá? Não vai chegar disparada já num ritmo frenético, a música nem começou a tocar ainda. Basicamente isso. Outro alerta vermelho. Todas as minhas ex são loucas. Esse parece até clichê, porque a gente escuta muito isso, tá? Mas o que isso significa numa perspectiva mais profunda? São pessoas que se eximem da própria responsabilidade. Então são pessoas que culpam a ex, independente se a ex fez, se a ex não fez. Gente, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Então isso já fede. Ah, todas as minhas ex são loucas. Não, só um pouquinho. O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você tem esse dedo tão podre que você é um príncipe perfeito, maravilhoso, e as mulheres que você se relacionou, ou os homens, né? Porque esse tipo de comportamento, todos esses sinais vermelhos maravilhosos e maravilhosos, porque tem lobos que me escutam. Isso não está atrelado a gênero. Tudo que a loba fala aqui é sobre indivíduos, tá? Não está atrelado a gênero. Por favor, vamos deixar isso claro desde já. Então são pessoas que se eximem da sua responsabilidade e projetam todos os problemas, todos os erros nos outros. Isso é sim um alerta vermelho. Até porque esse foi outro comportamento que eu também vi. Estudei depois, estudo hoje em dia, e são realmente sinais, são alertas, e eu percebo que foi exatamente, parece que o narcisista segue um script maravilhoso, porque é surreal, assim, eu lendo, estudando e vendo, meu Deus, é isso mesmo, é isso, é isso, é isso, porque eles têm o processo, né, do love bombing, e aí depois começa a manipulação, começa o gaslighting, começa aquela coisa assim, de fazer você ir aos poucos se perdendo de você, e no final ele te descarta. É bem complicado, mas enfim, aí tem um episódio sobre narcisistas lá no Spotify, ou aqui no Spotify, que é o episódio Farejando Narcisistas, tá? Mas realmente parece que segue um script, e ele falava isso, nossa, porque a minha ex, porque a outra ex, todas as vezes eram loucas. Eu pensei, meu Deus do céu, coitadinho, pobrezinho, e aí no fim adivinha quem que foi adicionado na lista de ex louca? Essa loba aqui que vos fala. Então assim, a pessoa que acha que toda ex é louca, a próxima louca será você. Outro sinal vermelho, esse mais comum dentro, quando já estamos numa relação, quando já estamos um pouquinho mais à frente. São pessoas que elas vão controlar você e elas vão fingir que isso é cuidado muitas vezes. Não romantizem controle. O que é cuidado? Ah, quando chegar em casa me avisa.
fico preocupado com você. Vai, aproveita, mas tenha cuidado, avisa, compartilha aí a tua viagem quando estiver voltando. É aquela coisa leve, maravilhosa, você não se sente pressionada a fazer, você não tem medo da reação da pessoa, não é aquela coisa assim de liga a câmera aí, eu quero ver onde você tá agora, faz uma videochamada com você pra ver onde você tá, com quem você tá. Isso não é cuidado, isso é controle. E às vezes tá bem disfarçadinho de eu busco você, eu levo você. E aí às vezes é realmente um ato de cavalheirismo, né, de cuidado. Mas assim, se você começa a perceber que a pessoa fica incomodada quando você quer ir sozinho, voltar sozinha, cuidado com isso, porque isso é uma forma da pessoa controlar onde você tá, que horas você volta, e isso não é saudável. Aquele ciúme excessivo também é um problema. Às vezes no início a gente acha até bonitinho a pessoa que tem muito ciúme, né? Ai, aquela coisa gosta de mim, ai, ciumento. Não, gente, cuidado, é um super alerta vermelho. A pessoa que já demonstra no ato um ciúme excessivo, se incomoda quando você sai com seus amigos, tem aquela coisa assim de controlar suas redes sociais. Não romantizem isso, isso é muito, muito, muito alerta vermelho. É um traço tóxico que a pessoa tá mostrando no ato. Tá? Essa pessoa que ela tem muito ciúme, ela vai querer te controlar, ela vai podar você, ela vai tirar você da sua liberdade, e isso é uma dinâmica totalmente destrutiva, disfuncional. Não romantizem ciúme excessivo. Aquele pouquinho assim, aquela coisinha assim de desconfortozinho, mas é leve, sabe? Tanto pra você quanto pra ele. Aí isso aí é tranquilo. Porque é normal do ser humano, né? A gente gosta, a gente tem aquela posse, que é inevitável. A gente tem inclusive um patrocínio hormonal de hormônios aí que são pra realmente gerar esse apego, que é uma forma do nosso cérebro, um mecanismo aí da nossa mente de manter a gente atrelado às pessoas que a gente quer se relacionar. Então o apego ele é incentivado hormonalmente pra gente poder construir relacionamentos sólidos, não descartar assim, né? Mas é leve, maravilhosas, não tem controle, não tem briga, não tem atrito por causa disso. Não romantizem brigas, discussões, desconfortos muito grandes em relação a ciúme. Então, junto com isso, também tem a questão de você perceber que é desconfortável para você expressar os seus incômodos. Então é aquela sensação de pisar em ovos. Você vai deixando de se posicionar, você vai deixando de expressar aquilo que você quer, a sua verdade, porque essa pessoa torna isso um problema. Ah, porque você é louca, ela vem você com as suas inseguranças, ela desvalida as tuas dores. Não se permite um diálogo com você. Ela rebate, ela se defende, e aí você aos pouquinhos vai deixando de se sentir confortável para expor as coisas. Então não normalizem isso, isso é um alerta vermelho. Às vezes é muito suave. Como eu falei no início, maravilhosa, às vezes a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já tá deixando de se posicionar. A gente já tá deixando de se comunicar por medo da reação do outro. Então a gente tem que ficar muito alerta em relação a como a gente se sente sobre demonstrar ou comunicar a essa pessoa desconfortos e inclusive inseguranças. Porque mesmo que seja fonte de traumas, de paranoias, porque sim pode acontecer, a gente tem que entender que a pessoa que está do nosso lado precisa nos ouvir, precisa nos acolher, precisa estar aberta a diálogo. Outro alerta vermelho que é muito comum em relacionamentos de abuso, em relacionamentos com narcisistas, é a triangulação. O que é a triangulação? A pessoa projeta em terceiros coisas para fazer você se sentir mal em relação a você. Então todo mundo acha que você é louca. Todo mundo se incomoda quando você faz isso. Ah, porque todo mundo fala. Seus amigos não te aguentam. Ele começa a trazer outras pessoas para fazer você ter a sensação de que ele tá certo, de que não é só ele que pensa assim. Então esse é um mecanismo de manipulação, de gaslight que a gente chama, tá? Então ele faz essa triangulação, ele bota outras pessoas nessa paradinha aí que é fonte de voz da própria cabeça dele, que ele está inventando inclusive pra te manipular, pra fazer você se sentir pior em relação a você. Outro alerta vermelho, que é a mesma raiz do todas as minhas vezes são loucas, que é a pessoa que se exime das responsabilidades dizendo que eu ajo assim porque você faz, eu agi assim porque você, eu reajo dessa forma porque você, sabe? Então, assim, é a pessoa que ela projeta em você a responsabilidade de tudo. A pessoa te feriu, a pessoa teve um comportamento nocivo e ela vai te responsabilizar por isso. Tá? Então, assim, são pessoas que não assumem os seus erros, são pessoas que vão fazer você se sentir culpada por você expressar os seus desconfortos em relação a posturas e comportamentos que te ferem. Um exemplo muito clássico disso: meu namorado segue, curte, comenta foto de outras mulheres. E aí quando eu comunico isso pro meu parceiro, é porque eu sou insegura, é porque eu preciso me tratar, é porque eu sou louca, é porque eu sou paranoica. Então assim, maravilhosa é aquilo. A pessoa que você tá, ela tem que estar aberta a um diálogo, ela tem que estar aberta a te ouvir. Porque qual é o argumento sempre? Ah, porque isso é uma bobagem, não significa nada. E aí você percebe o seu parceiro colocando uma atitude que não significa nada acima da tua dor, acima da tua necessidade. Você não está pedindo para a pessoa deixar de trabalhar, você não está pedindo para a pessoa deixar de respirar, para a pessoa perder contato com a família dela. Não.
Você está pedindo uma coisa que, teoricamente, não tem significado nenhum. A pessoa que está com você não pode invalidar a tua dor, não pode passar por cima das tuas necessidades e muito menos fazer você se sentir culpada pelas atitudes nada legais que ele está tendo. Maravilhosa, se o outro não está respeitando os teus limites e as tuas necessidades, é você que precisa respeitá-los sempre, de qualquer forma. E se o outro não está acolhendo, se o outro não está ouvindo, se o outro não está respeitando, você precisa sair dessa relação. Você precisa buscar suporte caso esteja muito difícil sair dessa relação. Não é você reprimir isso dentro de você, fingindo que aquilo não tá doendo, mas te destruindo, te angustiando, te deixando ansiosa. Não, maravilhosa, não é normal, tá? Então, assim, a gente tem que entender que onde estamos nos sentindo constantemente invalidadas, anuladas, inseguras, a gente precisa se retirar. Outro alerta vermelho é o reforço intermitente, que, como eu falei, eu converso com vocês no episódio 66. Mas é a pessoa que dá sinais confusos, aquela pessoa do morde e assopra, do quente e frio. Ela vai, demonstra um pouquinho de afeto, de carinho, daqui a pouco some. Quando ela tá com você é muito bom, mas depois desaparece, é frio com você. Porque o que acontece? Nós vivemos aí uma geração onde existe essa sensação de muitas possibilidades, de muitas opções, por aplicativos, redes sociais, né? Essa aproximação com muita gente, conexão com muitas pessoas. E existem muitas pessoas carentes no ego, querendo se validar, querendo essa busca por autoafirmação, conquistar, descartar, sabe? Infelizmente, existem muitas pessoas imaturas e de egos extremamente problemáticos aí que vão ter essa postura de forma consciente ou inconsciente. Então, muita gente tem uma dificuldade de soltar pessoas, opções, mesmo que menos interessantes. Então eu não estou interessada de verdade em você, mas eu não quero que você deixe de ser uma opção, porque eu me sinto confortável com essa ideia de que se eu quiser eu tenho alguém, de que eu não estou sozinho. Então isso acontece. Então, como eu tenho essa sensação de que eu tenho muitas opções, às vezes eu acabo não me apegando de verdade em ninguém. Eu acabo não entrando nessa profundidade com ninguém, eu fico só nessa superfície de várias relações, de vários interesses, e aí por não conseguir soltar nenhum deles, eu vou ficar aqui dando essas migalhinhas perdidas. Então não aceite ser a opção de ninguém. O sim, ele é sempre muito óbvio, tá? Onde fica aquele talvez, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Já interprete isso como um não, pelo bem da tua saúde emocional, tá? Pra gente finalizar aqui os alertas vermelhos, uma técnica que você pode utilizar muito simples pra, será que eu estou ignorando, será que eu estou deixando de perceber sinais vermelhos? É a gente perceber que estamos deixando de compartilhar essas atitudes com as nossas amigas, com os nossos amigos ou com os nossos familiares. Porque a gente tem medo de ouvir o que eles vão falar. Então é sobre aquele lugar de eu sei a verdade, mas eu não quero aceitar a verdade porque vai doer sair daqui. Então, quando a gente vai deixando de compartilhar por vergonha, por medo, é porque a gente está vivendo algo que a gente não deveria viver. E as pessoas que nos amam vão nos alertar em relação a isso. E às vezes estão nos alertando, mas a gente está defendendo, protegendo, mas com aquele incômodo, com aquele desconforto de saber que a pessoa está falando a verdade, mas a gente não quer encarar aquilo. Uma coisa que eu preciso te dizer, maravilhosa, se você está nessa situação agora, entenda que você está presa a essa pessoa, não porque essa pessoa te faz bem, mas pela necessidade de que ela te faça. E você não está feliz aí, você está sofrendo, você está ansiosa, você está perdendo o seu brilho, você está destruindo a sua autoestima, você está se apagando ao lado dessa pessoa. Perdendo a oportunidade de viver relacionamentos saudáveis, de estar com você mesma, de reconquistar a tua autonomia emocional, a tua autoestima, né? Então, muitas vezes a gente está evitando encarar uma dor sem perceber que a gente já está imerso em uma dor muito mais destrutiva. Porque é como eu sempre falo pra vocês, essa dor de estar insistindo em uma pessoa que está nos fazendo mal é uma dor que nos destrói todo dia um pouco mais. A dor de tomar uma decisão que nos prioriza, de cuidar da gente, de escolher seguir um caminho solo, mesmo que assustador, mas sabendo que onde a gente está não dá para continuar, é uma dor que a cada dia vai doer um pouco menos. E não só doer um pouco menos, ela vai fortalecer a tua autoestima, ela vai te reconectar com você, ela vai construir uma versão muito mais fortalecida sua. Então, se é para optar pela dor maravilhosa, sempre a dor que vai te fazer crescer e nunca a dor que vai te destruir. Escolha a sua dor, senão a sua dor escolhe você. Tá bem? E como sinais verdes, né, maravilhosos, a gente pode aí trazer o oposto de tudo isso que a Loba tá falando aqui. Então, pessoas profundas, pessoas que estão ali vivendo com reciprocidade, pessoas que escutam você, que estão abertas a diálogos, que falam que bom que a gente pode conversar sobre isso e resolver isso, pessoas que vão te ouvir, mesmo que você esteja ali realmente vendo chifre em cabeça de cavalo, né, maravilhosa, e não é um unicórnio, essa pessoa vai conversar com você, ela não vai te desvalidar. Vai ser algo tranquilo, você não vai ter sensação de pisar em ovos, vai ser uma pessoa que vai ficar confortável em ver você crescer, que vai incentivar os teus sonhos,
vai te apoiar mesmo nas ideias mais loucas. É aquela pessoa que vai falar assim, ó, vai dar certo, vai que você consegue, vai que eu tô aqui, vai que eu tô contigo. Se der tudo certo, que bom, se não der, eu tô aqui. É aquela pessoa que vai realmente te incentivar a crescer. São pessoas que nos motivam, de forma direta ou indireta, são pessoas que fazem com que a gente brilhe. Aqueles momentos assim que as pessoas falam, nossa, como você tá bonita, nossa, como você tá com essa cutis maravilhosa, como você tá bem. Geralmente isso é um grande indício de que a gente tá ao lado das pessoas certas, porque elas nos reenergizam. E o contrário disso, pessoas que não estão nos fazendo bem são pessoas que vão nos apagar, são pessoas que vão nos desgastando com o tempo. Então estar ao lado de pessoas certas, pessoas que realmente valem aí a nossa energia, a nossa presença, são pessoas que vão nos motivar de forma direta ou indireta, que vão fazer a gente crescer, que vão incentivar os nossos sonhos, que não vão ficar desconfortáveis em termos do nosso espaço, a nossa individualidade, né? Não é normal a pessoa te privar de sair, de estar com os teus amigos. Eu não estou falando de balada, não estou falando de comportamentos de uma pessoa solteira, desleal, desrespeitosa, não. Mas é saudável e necessário você ter o seu universo. Eu costumo dizer que a construção de um relacionamento saudável é o seu universo, o universo do outro e o universo de vocês dois juntos. Então tudo isso precisa coexistir, senão vai ser uma dinâmica disfuncional. Uma relação simbiótica de onde o meu parceiro tá, eu tô, onde eu tô, ele tá, não é saudável. A gente tem que manter a nossa autonomia, senão a gente vai se despersonalizando, perdendo a nossa identidade e aí a gente vai entrando numa dinâmica chamada dependência emocional, que é destrutiva. Tá bem maravilhosa? Espero que esse episódio tenha te ajudado, ele é muito importante e exatamente por isso peço sua ajuda maravilhosa para compartilhar, para mandar para aquela amiga, para aquele amigo, botar nos teus stories, me marca, não esquece, gosto de ver, pra gente poder fazer esse conteúdo alcançar mais pessoas, porque ele é, sim, utilidade pública, tá bem? Um beijo no teu coração, minha loba maravilhosa, e até o nosso próximo episódio.